todas. Declaro aberta a quinta sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, em 14 de março de 2025. Peço ao auxiliar de secretaria que faça a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da quarta sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 7 de março de 2025. Resumo: presidente Egberto Alves de Souza, secretário Carlos Alexandre de Paula. O senhor presidente deu início à sessão, pedindo que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida e logo em seguida aprovada por unanimidade, e deu prosseguimento à sessão, passando para o expediente, que foram lidas as seguintes matérias: projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre, que renomeia a rua no bairro Cerâmica; a mensagem número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo; a mensagem número 8 de 2025, também de autoria do Poder Executivo; o projeto de lei número 1 de 2025, de autoria do vereador Franklin Mendes, revogando a linha C do artigo 4, e dos artigos 131 e 32 da Lei 01 de 2021, de 14 de dezembro de 2021. Então, o senhor presidente, percebendo haver encerrado o expediente, passou para o grande expediente, que iniciou chamando para fazer uso da tribuna o primeiro orador inscrito, o vereador Franklin Mendes, que veio expor 3 problemas urgentes que afligem a população. Primeiramente, denunciou a não abertura da creche do Campo Novo, que permanece sem iniciar atendimento. Que permanece sem iniciar suas atividades há mais de um mês, o que impede que pais trabalhem e deixem crianças sem atendimento. Cobrou ação imediata do secretário de Educação e do prefeito municipal para que a unidade inicie suas atividades. Em seguida, relatou a falta de energia elétrica na escola da Lagoa Seca, também há mais de um mês, prejudicando o ensino e a rotina dos alunos, e exigiu medidas para restabelecer o fornecimento de energia. E, por fim, denunciou a precariedade do atendimento no hospital municipal, citando o caso de 2 idosos que não receberam assistência adequada. Cobrou soluções para garantir atendimento digno e eficiente à população. E concluiu enfatizando a necessidade de soluções rápidas e eficazes para os problemas apresentados. E, dando continuidade, o senhor presidente chamou para fazer uso da tribuna o segundo orador inscrito, o vereador Carlos Alexandre, que iniciou sua fala na tribuna lamentando o falecimento do senhor Milton da Prata, ex-vereador e pai do vereador Roberto. Compartilhou memórias do seu Milton, recordando a sua trajetória política e o impacto de suas ações na comunidade. Destacou a humildade do senhor Milton, mencionando seu trabalho e outras iniciativas que beneficiaram aquela região. Enfatizou a importância como líder e essa perda representa muito para a comunidade e para a política local. Em seguida, o vereador parabenizou todas as mulheres da Câmara e do município pelo Dia Internacional da Mulher, ressaltando a importância da figura feminina. Por fim, o vereador Alexandre abordou questões levantadas anteriormente sobre a creche e a falta de energia na escola, comprometendo-se a buscar informações junto ao secretário responsável e a cobrar soluções para os problemas. Dando prosseguimento, o senhor presidente chamou para fazer uso da tribuna o terceiro orador inscrito, o vereador Evandro Vida Boa, que utilizou a tribuna para abordar questões das atividades culturais e esportivas do município. Inicialmente, complementou a discussão sobre a cavalgada, ressaltando a importância da vaquejada e da pega de boi, atividades que, segundo ele, compartilham semelhanças culturais e esportivas com a cavalgada. O vereador expressou o desejo de buscar, em conjunto com o vereador Alexandre, meios de apoiar os vaqueiros nessas atividades, seja de forma moral ou financeira, em parceria com a Secretaria de Cultura, seja de forma moral ou financeira, em parceria com a Secretaria de Cultura. Em seguida, o vereador destacou o serviço do Balcão do Cidadão, oferecido pela Câmara Municipal, onde também o balcão itinerante nas comunidades incentivam a população a buscar esses serviços para atendimento. Por fim, parabenizou a organização da micareta e do bloco, Evandro Vida Boa, ressaltando o sucesso do evento e parabenizando todos os participantes, incluindo os grupos campeões.
E continuando, o senhor presidente chamou para fazer uso da tribuna do povo o senhor Marcos Antônio Pires, que usou o momento para falar sobre o projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre, agradecendo por ter sido atendido o pedido da família em relação à mudança do nome da rua. Então, o senhor presidente, conferindo ter encerrado o uso da tribuna do povo, passou para a ordem do dia, que teve o projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Netinho, sobre o kit de fardamento para os garis. O projeto em discussão, logo após a votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre, que renomeia a rua do bairro Cerâmica. Após discutido pelos vereadores Carlos Alexandre, Vilamar, Franco, Flávio Jovino, Ed Carlos, Joãozinho e Evandro Vida Boa, manifestando o apoio ao projeto, o senhor presidente consultou o plenário quanto transformar o referido projeto de indicação em um projeto de lei, que foi de comum acordo, e o projeto seguiu para a discussão. E em aprovação e em votação, aprovado por unanimidade. Fazendo as considerações finais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Assim, o senhor Carlos Alexandre de Paulo, na qualidade de primeiro secretário, lava a presente ata, que depois de lida será assinada por ele e pelo presidente. Em votação. Leitura do expediente. Projeto de Lei número 1 de 2025 do Legislativo, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa e reforma os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bela Cruz, alterando os anexos 2 da Lei Municipal número 969 de 2023, de 21 de março de 2023, e os anexos 1 e 2 da Lei Municipal de número 1005 de 2024, de 16 de fevereiro de 2024. Ofício número 6 de 2025, Bela Cruz, 11 de março de 2025. Do presidente da APAI de Bela Cruz, Kennedy Francinaldo, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz, Egberto Alves. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar desta repartição pública documento que ateste o funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Bela Cruz, inscrita no CNPJ sobre número 04.918.920/1000/44, declarando seu plano de financiamento regular nos períodos dos últimos 3 anos. A associação encontra-se funcionando a Rua Capitão Diogo Lopes, número 75, no centro de Bela Cruz, no período de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Caso queiram conferir em loco. O documento solicitado, que é o atestado de funcionamento, tem como objetivo suprir documentação exigida para a habilitação do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e por imposição desta autarquia, o MEC. Deverá conter no corpo do atestado de funcionamento o nome completo da associação, CNPJ, endereço e os fins burocráticos. No aguardo do retorno, sem mais para o momento, manifestamos nossos protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Kennedy Francinaldo Pessoa da Silva. A primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do município de Bela Cruz acontecerá na data do dia 20 de março de 2025, no horário das 7h30 às 12 horas, no auditório da Escola Júlio França. O Governo Municipal de Bela Cruz, através da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, convida você para a primeira Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Este é um momento importante para discutir e fortalecer as ações voltadas à saúde de quem nos move. Participe e faça a diferença. Passando para o grande expediente. Primeiro orador inscrito, Carlos Alexandre de Paulo. Tem 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia
presidente Egberto, mesa diretora, demais vereadores, povo aqui presente, internautas, saudar aqui a equipe do museu, né, ligada à cultura, amigos do sindicato, todo aqui presente, obrigado pela presença. Minhas palavras serão rápidas, apenas para falar de ontem à noite, tivemos a quarta-feira da beleza, né, aqui em Bela Cruz, estive presente, organizado pela Secretaria de Cultura, em parceria com o museu, enfim, com o apoio da Prefeitura. Foi bastante interessante, não tinha muita gente, até porque o local organizado foi a quadra do colégio e as pessoas passavam e viam aquele movimento de carro, achavam até que era o movimento do colégio. Na praça seria o ideal, mas por questão da chuva, né, não foi feito. Mas foi muito bom, a feira, muito movimento, e isso engrandece, né, essa pauta, né, em defesa das mulheres de Bela Cruz. Também parabenizar ao museu, que já está no 3º ano, salvo engano, que faz homenagem às mulheres. No mês de março, a Semana das Mulheres fazem. Ano passado foi homenageado as primeiras-damas, as mulheres do Legislativo, e esse ano foi as mulheres centenárias, né? Então, várias senhoras que já têm mais de 100 anos, tem uma que tem 107, não é isso, Vera? A Vera depois vai falar melhor aqui na tribuna sobre o projeto tão importante. Eu acho que nós temos que dar apoio. Aqui eu já apresento um requerimento verbal pedindo ao presidente para que nós possamos, a Câmara, o Legislativo, reconhecer, né, o valor dessas mulheres, né, mães, avós, bisavós, que hoje têm mais de 100 anos. Não é a mãe de Joãozinho Cabeleireiro, são algumas, são 5, né? Mais de 100 anos, tem uma com 107, ainda lúcida. Então, para que a gente possa dar uma comenda, né, uma medalha, honra ao mérito, a gente vai pensar melhor para fazer, mesmo que não seja feito aqui na Câmara, mas que a gente faça e vá até a casa, o museu, né, para fazer essa entrega elas lá. Então já deixo esse pedido. Também aqui fazer um registro sobre a questão da creche do Campo Novo, né? Foi levantada uma questão pelo vereador Franca, eu conversei com o secretário, ele mandou a resposta, já está tudo ok. A empresa, que é uma obra do Estado, entregou a creche, está tudo bonitinho, na segunda-feira começa. A questão da inauguração, aí é com o Estado. O importante não é a inauguração, o importante é o funcionamento do trabalho, que comece a funcionar para atender as crianças daquela região. Então foi entregue essa semana, tem até fotos, estava entregando lá a chave, a empresa entregou, está tudo ok. Segundo o secretário, próxima semana funciona. A questão da inauguração é só questão de datas, mas aí não interessa tanto, né? É festa, o que interessa é atender aquela população. Também parabenizar, né, a gestão, aqui através da Secretaria de Educação também. Ontem também recebi fotos lá da região do vereador Egberto, né? A creche do Cajueirinho praticamente foi demolida. E hoje temos outra creche muito bonita, pelas fotos, pelo vídeo que o secretário me mandou. E isso prova, né, que a educação do município está melhorando, o prefeito está se preocupando com a estrutura física. Porque... Vereador, você pode me dar uma palavra? Pois não, vereador. Você mexeu com a minha região, eu quero a palavra aí. Na realidade, lá no Cajueirinho foi demolida. A gente quer até parabenizar a gestão, porque Cajueirinho já estava... Aquela creche foi feita no 93, ela nunca passou por uma reforma. Algumas pessoas fizeram uma estéticazinha muito simples na pintura e foi demolida. Foi assim um embate entre a gente e a gestão, o prefeito querendo só dar uma melhorada e a gente mostrava que a melhora não tinha outro caminho se não fosse demolir. Está ficando uma baita de uma creche, muito bem lá, tá partes finais mesmo, tem 98% já concluída. Obrigado pela parte. Não, vereador. Então, nós estamos vendo a preocupação da gestão na área da educação e tem melhorado os índices. Eu até conversava e dizia que o Mário Sérgio Cortella disse que nós temos que fazer o máximo com o mínimo que temos, porque se você fazer o máximo com o máximo é obrigação. E o município está tocando, a parte da educação está fazendo isso, os resultados estão aparecendo. Então, parabenizar a Secretaria de Educação, todo o corpo técnico da Secretaria, os diretores, os coordenadores, e aos poucos está sendo feito. Guarda agora vai ser feita uma reforma geral, total lá naquela escola também do Guarda. O município precisa, realmente está muito carente. Riacho da Prata também já está na escala para que seja feito na escola Miguel Abílio, porque Miguel Abílio foi feita a pequena reforma lá em 2007.
2007 lá para cá, quase 20 anos, né? Então, vai passar, Aroeira está passando, Corguinho também está sendo feito. Não é só retelhamento, é uma reforma, ampliação e todas as salas climatizadas, enfim, para que possa melhorar a qualidade da educação, porque não é só botar os alunos dentro de uma sala de aula, tem que ter infraestrutura para que possa atendê-los. Então é isso, já bom fim de semana a todos e fica já meu projeto de indicação, presidente, para que você possa analisar sobre as mulheres centenárias. Obrigado. Não há mais nenhum orador inscrito, eu chamo a tribuna do povo José Rocicleito de Freitas. Assunto: apresentação do projeto Mulher Centenária. Você tem 10 minutos. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala saudando o presidente da Câmara, o senhor Egberto, a quem eu estendo todas as minhas outras pessoas aqui presentes a minha mesma fala. Então, eu estou aqui representando o museu, eu estou como membro do museu atualmente, e nós temos desenvolvido lá uma atividade relacionada à homenagem às mulheres. Já é um projeto que tem sido desenvolvido pela instituição há 3 anos. Nos últimos anos, as temáticas foram, o primeiro ano, as mulheres relacionadas à dinâmica do mundo político, tendo como tema as primeiras damas. O segundo ano foi trabalhado relacionado também às mulheres, mas dentro da dinâmica legislativa. E esse ano a temática teve como foco as mulheres centenárias. Como o Alexandre falou aqui, a gente procurou desenvolver todo um trabalho voltado para a visibilidade dessas senhoras. Foram mulheres e são mulheres que contribuíram com a história do município de Bela Cruz dentro do campo da política, da vida social, religiosa e com seu trabalho, com a sua história de vida. A dinâmica do trabalho foi bem diferente porque a gente foi a campo fazer pesquisa, fomos conhecer sua história, elaboramos um jornalzinho que está sendo distribuído aqui com relatos da história de vida, porque uma biografia seria extenso e não comportaria nesse momento falar sobre. Então eu gostaria de dar visibilidade a essas homenagens, né? Primeiro, a gente falou sobre a história de vida de Dona Maria Rodrigues Souza, e aqui a gente vai lembrando que trabalhamos tanto a dinâmica de visibilizar mulheres da sede e da zona rural. Em nosso município nós tínhamos apenas 5 com 100 anos. Durante o percurso do trabalho, uma delas faleceu, a Dona Maria Nestor, né? E ela está sendo mencionada aqui devido à proposta do trabalho também. Outra pessoa, Rosa Maria Cardoso, mais uma senhora da zona rural. Tanto a Dona Rodrigues como a Dona Maria Cardoso são da zona rural, tá? A Dona Raimunda Matias de Souza, a outra, a Dona Maria Júlia Furtado Pontes, infelizmente foi a Dona Nestor, que nos deixou no percurso do trabalho, e a Nossa Senhora mais antiga do município, né? A Dona Maria do Carmo, com 107 anos. Gente, uma pessoa lúcida, ainda em plena atividade, claro, com suas limitações pela idade, mas vale destacar toda essa sua colaboração na nossa história. E a nossa vinda aqui, além de ter como propósito dar visibilidade a essas senhoras, é também comungar com a ideia do Alexandre. Inclusive ele esteve lá conosco e a gente falou a respeito dessa ideia de culminar esse projeto com uma menção honrosa ou uma comenda, dando realmente, certificando a importância delas para a gente. Então a ideia seria ou fazer essa homenagem em sua casa ou no espaço do museu, de forma que a gente torne público todo o relevante trabalho e colaboração dessas senhoras para o município de Bela Cruz. Então, assim, o nosso foco é que a história ela não perca o seu olhar, né, e esse cuidado carinhoso. Então, assim, a nossa fala é mais a respeito desse projeto. E eu gostaria que a gente colocasse também em pauta esse nosso valor. O Emílio News, que é o nosso jornalzinho aqui, ele é apenas uma pauta, mas a gente dá espaço para que essas
histórias todas elas se tornem reais a partir do conhecimento da sua realidade. Então é isso, obrigado. E qualquer coisa, visite-nos. Temos muito a contar. Não há mais nenhum orador inscrito. Nós passamos agora para a ordem do dia. Primeiro projeto de lei de números 07/2025, que altera o anexo único da lei de número 583/05, que trata sobre a organização administrativa do Executivo Municipal. Peço aqui os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Evandro Araújo. Bom dia a todos. Eu indico o vereador Neto para a leitura. Da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa sobre o projeto de lei do Executivo 07/2025, de 6 de março de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, projeto de lei, autor José Otacílio de Moraes Neto. O presente projeto legislativo, de autoria do chefe do Executivo Municipal José Otacílio de Moraes Neto, tem como escopo a alteração do anexo único da Lei nº 583 de 2005, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa para análise e emissão do parecer, nos termos do disposto do artigo 53, terceiro do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa, 6 de março de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em conformidade com o disposto do artigo 53, terceiro do regime interno. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, após minucioso exame de proposição em tela, manifesta-se sobre os seguintes termos. A proposição em análise é compatível com a Constituição e a República Federativa do Brasil e com as demais normas infraconstitucionais. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos de técnica legislativa, conforme o disposto do artigo 53 do regime interno. No que concerne à previsão dos efeitos retroativos do 1º de janeiro, pode ser considerada adequada, haja vista que estão sendo observados e respeitados os princípios legais e administrativos pertinentes, refletindo uma gestão pública mais coesa e eficiente. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento aprova o projeto da Lei 07/2025, uma vez que o presente projeto se encontra em consonância com normas constitucionais e infraconstitucionais. Bela Cruz, 14 de março de 2025. Vereador Frank, eu voto a respeito do parecer, projeto. Vereador Neto. Favorável. E eu, como presidente, também voto favorável. Agora passo para o parecer da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Carlos Alexandre de Paulo. Peça o parecer. Indico o vereador Alexandre Júnior como relator.
É o número 1, não é isso, Alexandre? Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei do Executivo número 7/2025, de 6 de março de 2025. O presente projeto legislativo, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, José Otacílio Moraes Neto, tem como escopo a alteração do anexo único da Lei número 583 de 2005, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação participativa para análise e emissão de parecer, nos termos do disposto no artigo 53 do Regimento Interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 6 de março de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação participativa, em conformidade com o disposto no artigo 53 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação participativa, após minucioso exame da proposição em tela, manifesta-se nos seguintes termos. A proposição em análise é compatível com a Constituição da República Federativa do Brasil e com as demais normas intraconstitucionais. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos de técnica legislativa, conforme o disposto no artigo 53 do Regimento Interno. No que concerne à previsão dos efeitos retroativos a 1º de janeiro, pode ser considerada adequada, haja vista que estão sendo observados e respeitados os princípios legais e administrativos pertinentes, refletindo uma gestão pública mais coesa e eficiente. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento aprova o projeto de lei número 7/2025, uma vez que o presente projeto se encontra em consonância com normas constitucionais e infraconstitucionais. Bela Cruz, 14 de março de 2025. Como vota o presidente da comissão, Carlos Alexandre de Paulo? Como vota o vereador Francisco Walter Araújo? É porque está escrito. Como voto o membro da Constituição, José Giliard de Souza? A favor do relator, do parecer do relator. Pronto, só a favor também do projeto de lei. Projeto em discussão. O projeto em votação. Votação da pauta iniciada. Deixa eu colocar lá. No caso, o outro é o mesmo jeito, né? É o mesmo jeito. Votação da pauta final. Projeto de lei número 08/2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores municipais na forma que indica. Peço parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. Presidente, vereador Evandro Araújo.
indico novamente o vereador Neto como reitor aqui, como falei o parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa sobre o projeto de lei do Executivo número 08/2025, de 6 de março de 2025. Autor José Otacílio Moraes Neto. O presente projeto legislativo, de autoria do chefe do Executivo Municipal, José Otacílio Moraes Neto, tem como escopo a concessão do vencimento básico dos servidores municipais. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa para análise e emissão de parecer nos termos do disposto do artigo 52 do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 6 de março de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em conformidade com o disposto do artigo 52, parágrafo único do regime interno. A Constituição Federal de 1988, no artigo 27, prevê o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores. Com base no disposto legal acima transita, entendemos que Constituição, o projeto de lei 08/2025, exalta-se que a proposta em análise entende requisitos constitucionais e legais exigidos. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos de técnicas legislativas, conforme o disposto no artigo 52 do regime interno. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça Legislativa e Participativa aprova o projeto de lei 08/2025, atende à necessidade de se adequar à Constituição da República Federativa do Brasil, Bela Cruz, 3 de março de 2025. Como voto presidente da Constituição, Evandro. O voto favorável. Ao membro Franklin, vereador Franklin. E eu, como vice-presidente, favorável. Passando para o parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, que tem como presidente da comissão o vereador Carlos Alexandre de Paula. Digo novamente o vereador Alexandre Júnior. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei do Executivo número 8/2025, de 7 de março de 2025. O presente projeto legislativo, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, José Otacílio Moraes Neto, tem como escopo a concessão do vencimento básico dos servidores municipais. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa para análise e emissão de parecer, nos termos do disposto no artigo 52 do Regimento Interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa, em 6 de março de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em conformidade com o disposto no artigo 52, parágrafo único do Regimento Interno. A Constituição Federal de 1988, em artigo 37, prevê o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores disposto no artigo 37, diz que: artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e subsídios de que trata o quarto artigo do artigo 39 somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Com base no dispositivo legal acima transcrita, entendemos ser constitucional o projeto de lei 08/2025,
Ressalta-se que a proposta em análise atende aos requisitos constitucionais e legais exigidos. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos de técnica legislativa, conforme o disposto no artigo 52 do Regimento Interno. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento aprova o projeto de lei número 08/2025. Antes, a necessidade de adequar à Constituição da República Federativa do Brasil. Bela Cruz, 14 de março de 2025. Como vota o presidente da comissão, Carlos Alexandre de Paulo? Como vota o membro da comissão, José Giliar de Souza? Favor. Alexandre Júnior do Nascimento, relator, a favor. Passado pelas duas comissões, o projeto em discussão. Não há ninguém a discutir o projeto em votação. Votação da pauta inicial. Continuando, projeto de lei de número 01/2025, que revoga C do artigo 4/03, do artigo 112, artigo 131 e 132 da lei 01/2021, de autoria do vereador Franklin Mendes. Peço o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. Tem como presidente o vereador Evandro Araújo. Indico o vereador Neto como relator. Da Comissão de Legislação Participativa, projeto de lei número 01/2020, de autoria do vereador Frank Mendes. Relatório. Trata-se da análise do projeto de lei número 01/2025, de autoria do vereador Frank Mendes, que propõe a revogação da legislação municipal que institui a taxa de veiculação e publicidade no município de Bela Cruz. Análise jurídica e constitucional. Além disso, é necessário observar a hierarquia das leis, a taxa de veiculação de publicidade, constituída por meio de uma lei complementar número 01/2021, de acordo com os princípios jurídicos. Uma lei complementar só pode ser revogada ou alterada por outra lei complementar, e não por uma lei ordinária. Dessa forma, a revogação dessa taxa exige a apresentação de um projeto de lei complementar, e não um projeto de lei ordinária, como o apresentado. A revisão de tributos é um procedimento legítimo para ajustar as fontes de arrecadação e atender às necessidades da administração pública. Contudo, qualquer alteração na política tributária municipal deve ser feita de acordo com os princípios nacionais, especialmente no que se refere à responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece que mudanças na política tributária devem estar previstas no planejamento orçamentário do município, ou seja, alterações em tributos com a revogação de uma taxa precisam ser antecipadas e integradas às previstas receitas e despesas do município, para garantir que o orçamento municipal se mantenha equilibrado e que não haja um impacto negativo nas públicas. Adicionalmente, o artigo 156º da Constituição Federal determina que alterações no tributo devem respeitar o princípio da anterioridade, o que significa que qualquer modificação em tributos, como a revogação de uma taxa, só pode ser aplicada após um ano da sua publicação. Esse princípio visa proporcionar previsibilidade e segurança jurídica aos constituintes,
permitindo que se ajustem adequadamente a qualquer alteração na tributação. A Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, em seu artigo 14, também reforça que toda renúncia de receita deve ser acompanhada de um estudo de impacto e medidas compensatórias, que não foi apresentado no projeto em análise. A ausência deste elemento impossibilita a tramitação do projeto na forma como foi apresentado. Conclusão. Embora a revisão da taxa veiculada de publicidade seja uma discussão relevante, a forma como o projeto foi apresentado não atende aos requisitos legais e institucionais, com a previsão do planejamento orçamentário e o cumprimento do princípio da anterioridade. Portanto, esta comissão manifesta-se pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 01/2020, dando seu arquivamento na forma apresentada, prejuízo de uma nova proposta que atenda aos requisitos legais e administrativos. Como vota o presidente da comissão, Francisco Evandro Batista? Ordem, eu peço que o regimento seja seguido. No presidente, ele é voto de desempate, ele não é voto de manifestação seguinte. E eu abro a divergência e peço vistas para apresentar o parecer na próxima semana. Na verdade, eu não peço, eu uso o regimento para exigir vistas, para apresentar o parecer na próxima semana. Para o presidente da comissão, não é para o presidente da Câmara, que inclusive a comissão preconiza que essas reuniões sejam feitas não durante a sessão. Mas sempre foi feita assim, né? Então não tem nenhum problema. Tem que colocar. No caso, eu acredito que deva ser feito o parecer, seguir o parecer, viu? Porque foi analisado corretamente. Presidente, você não está entendendo. Eu estou pedindo vistas. Você não pode votar sem suspender. Você pode votar na próxima semana. O regimento não lhe autoriza a fazer o que você está querendo fazer. Você vai suspender, eu vou apresentar o meu voto de divergência. Correto, e o regimento está aí, a procuradora pode olhar, qualquer pessoa pode olhar. E depois disso é votado. Aí você vota. Para um dos dois. Então, o desejo aqui é para apresentar o parecer, né? Correto? Vamos aguardar, então. Que seja aguardado a próxima sessão para apresentar o parecer. Então, continuando o projeto, dado vista o parecer ao vereador revogação de lei, não há mais nada a se tratar, eu só encerrando a sessão, parabenizando aqui a iniciativa do vereador Alexandre de Paulo, junto com o Rossi Cleito, por esse reconhecimento feito à mulher centenária de Bela Cruz. Eu até conversando na semana passada, eu até falava que a gente tem que reconhecer essas pessoas, eu admiro, sou um defensor do idoso, defensor da cultura, e tenho certeza que essa casa, já o Alexandre que se iniciou, com certeza ele vai estar pedindo uma moção honrosa, ou enfim, qualquer uma forma de reconhecimento à mulher centenária de Bela Cruz. Rossi Cleito, parabéns. E também queria só, finalizando aqui as minhas palavras, dizer que na próxima sexta-feira eu quero entrar com um requerimento pedindo que o Executivo possa reconhecer um pouquinho do mototáxi de Bela Cruz, fazendo uma batazinha para eles, uma nova, já são antiga, e vendo pelo menos 4 pontos da cidade, um pontozinho para eles poderem se adequar, e até as próprias pessoas, né, Joãozinho, saber onde é os pontos deles. Eu acho aquilo bonito, em Camusim, Jijoca, a gente vê que tem os pontos dos mototáxis cá, e eu vejo aquilo com uma despesa não tão relevante que o governo não possa ver, e aí eu já entro com esse requerimento verbal, e sexta-feira trarei por escrito, e já peço aqui o apoio dos nobres por essa indicação. E quero aqui registrar a presença de todos os ouvintes,
o nosso amigo Jailton do Santo Isidro, que pegou essa água, esses caminhos lá para cá para prestigiar a sessão. Obrigado pela visita. O povo ali que trabalha na cultura, aqui, obrigado por tudo. Enfim, todos os visitantes, nosso amigo André Moraes, enfim, Luiz Doutra. Então, não há mais nada a discutir. Encerro a presente sessão e um bom final de semana a todos.